Aishin respondeu calmamente. Eu nunca disse que era mulher, então qual é a surpresa? Gao Xiaoliang, ainda incrédulo, retrucou. Você é um homem adulto. Por que se vestir assim e fazer as pessoas pensarem o contrário? Ah Hu, que estava por perto, ponderou por um momento e então imaginou. Será que você está fingindo ser fraco para atrair inimigos? Ai Qin, um pouco envergonhada, coçou a cabeça e explicou. É só uma preferência pessoal minha, nada de especial. Gao Xiaoliang, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentiu-se completamente derrotado. Minha linda funcionária, a tentação do uniforme, o romance no trabalho, tudo se foi. O sistema, no entanto, não se importou com a tristeza dele e prontamente emitiu um lembrete. A contagem regressiva da tarefa começou. Por favor, conclua a tarefa o mais rápido possível. Confirme sua contratação. Diante dos lembretes incessantes do sistema, Gao Xiaoliang assinou rapidamente o contrato de trabalho, apenas querendo concluir a tarefa. Ele entregou o contrato de trabalho a Ai Qin e insistiu. Assine logo. Ao ver a expressão desanimada de Gao Xiaoliang, Ai Qin não se conteve e comentou sarcasticamente. Que cara é essa? Se não fosse pela comida, quem iria querer trabalhar para você? Gao Xiaoliang, sentindo-se impotente, suspirou interiormente pensando. Outros se unem a sistemas e formam um harém de beldades, chegando ao topo. Mas eu estou presa a outro cara, criando filhos. Ele pensou consigo mesmo que esta seria provavelmente a situação mais trágica em que poderia se encontrar. No momento em que Ai Qin estava prestes a assinar, de repente, a bela imagem zumbi passou por eles a uma velocidade incrível. Com a velocidade da luz, ela arrancou o contrato de trabalho das mãos de Gao Xiaoliang antes que qualquer um pudesse reagir. Gao Xiaoliang imediatamente investiu contra a bela zumbi, tentando arrancar o contrato de trabalho dela, pois o prazo da tarefa se aproximava rapidamente. Ao recuperar o contrato, notou uma clara marca de mordida na posição da segunda parte. Para sua surpresa, a notificação do sistema soou. Tarefa concluída. Ao mesmo tempo, a bela zumbi foi cercada por uma luz brilhante e pouco tempo depois, vestiu um uniforme profissional, parecendo capaz e eficiente. A bela zumbi, atordoada e sem palavras, não conseguia acreditar que havia realmente assinado um contrato de trabalho com Gao Xiaoliang. Agora ela tinha que trabalhar com ele todos os dias, e não estava disposta a aceitar essa ideia. Depois de um tempo, Gao Xiaoliang os acompanhou até a saída do prédio. Quando estavam prestes a se separar, Ai Qin resmungou insatisfeito. Você realmente não tem gosto. Você abriu mão de uma mulher linda como eu e contratou um zumbi como seu empregado. No entanto, ao ver a multa, ela decidiu não discutir mais. Enquanto isso, Gao Xiaoliang não conseguia deixar de se sentir impotente. Eles nem tinham assinado o contrato ainda. De onde vinha a multa? Isso foi claramente uma extorsão unilateral dele, ameaçando destruir o carro deles a menos que o pagassem. Ele olhou para o prédio e perguntou. Este lugar não é mais habitável. O que vocês estão planejando fazer? Ai Qin sorriu e respondeu. Já fizemos acordos com a Legião Thunderstrike. Eles estão dispostos a nos acolher. Lei Hong até disse que ensinará o garotinho a lutar e atirar, para que ele possa proteger melhor a irmã e o chefe. Gao Xiaoliang achou que o arranjo não era ruim. Embora a Legião Thunderstrike fosse formada por bandidos, eles não eram pessoas más. Com a proteção deles, as duas crianças certamente estariam mais seguras. De repente, a garotinha puxou sua manga e sussurrou. Este distintivo caiu quando o lindo zumbi estava trocando de roupa. Gao Xiaoliang olhou para baixo e viu que era um crachá de identificação com o nome do lindo zumbi escrito por Fei Fei. Nesse momento, Lei Hong saiu e lhe entregou um pedaço de papel. Continha a localização atual da base temporária da Legião Thunderstrike. Ele disse, se precisarem de alguma coisa, podem pedir ajuda à Legião Thunderstrike. Gao Xiaoliang olhou o endereço e não pôde deixar de comentar. Vocês realmente sabem escolher um lugar. Prisão de Qingshan? Essa sim é uma escolha única. Lei Hong respondeu seriamente.
Qual é o problema com uma prisão? Muros altos, defesas fortes. Não era um lugar para onde queríamos ir antes. Mas agora não há lugar mais seguro do que aquele. Ai-Tin de repente abraçou o braço de Lei Hong e disse com um sorriso: Você está certo. Lei Degu é muito inteligente. Não estou acostumado a morar com outras pessoas. Você pode me dar um quarto separado? Lei Hong ficou surpreso e rapidamente a empurrou, dizendo: Sai de perto de mim. Quem vai encontrar roupas masculinas para ela? Ai-Tin, no entanto, insistiu em se aproximar, declarando seu amor por travestismo e sua crença na liberdade de vestir. Depois de uma breve discussão, o grupo finalmente entrou no carro e se preparou para partir. Dentro do carro, havia uma sensação de relutância. A Hu pulou no teto e gritou para Gao Xiaoliang: Garoto, não deixe os zumbis te comerem. O homem da máscara riu e disse: Com certeza visitarei sua barraca novamente. Gao Xiaoliang observou o carro se afastar, pensando consigo mesmo que, embora não soubesse o que o futuro reservava, ele tinha que tentar para ver o que aconteceria a seguir. Quando ele se virou, pronto para cumprimentar Bai Feifei e discutir a possibilidade de trabalharem juntos, ele descobriu que ela havia sumido. Ela havia corrido de volta para a barraca em busca de comida novamente. Para sua surpresa, Bai Feifei agarrou-se à beirada da barraca de lanches e não a soltava, por mais que ele tentasse puxá-la para longe. Mas quando ele puxou com muita força, a barraca inteira desabou com a pressão. Olhando para a barraca quebrada, Gao Xiaoliang ficou horrorizado, incapaz de compreender como tudo terminou assim. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Ele se lembrou de ter ativado o recurso de rebote da barraca hoje, como ela pôde quebrar depois de apenas algumas mordidas. Ele disse severamente ao sistema: Esta barraca deve ser um produto com defeito. Quero uma substituição. O sistema respondeu que precisava entrar em contato com autoridades superiores. Depois de um tempo, o sistema o informou que a solicitação havia sido negada. O sistema explicou: O recurso de rebote foi projetado para proteger os funcionários e a propriedade da loja, mas só funciona contra ataques externos. Não funciona com funcionários internos. Como Bai Feifei é seu funcionário, o dano deve ser coberto por você. Gao Xiaoliang resmungou: Por que você não mencionou um detalhe tão importante antes? Ele olhou para Bai Feifei, impotente, e murmurou: Deveria ter escolhido um grandalhão travestido em vez deste husky de tamanho humano. Olhando para as pilhas de madeira quebrada, Gao Xiaoliang não sabia por onde começar os reparos. No momento em que ele estava com dificuldades, a voz do sistema soou: Sua lanchonete está a apenas 100 pontos de uma melhoria. Conclua a tarefa, e você poderá prosseguir com a melhoria do item. A nova tarefa era: o anfitrião deve coletar 227 kg de carne comestível em 24 horas para receber uma recompensa. 227 kg. Neste mundo pós-apocalíptico, até mesmo encontrar 2,2 kg de carne fresca é um desafio. Como ele poderia juntar 227 quilos? De repente, teve uma ideia. Havia uma grande granja avícola por perto. Ele folheou rapidamente o manual de culinária para verificar se galinhas mutantes poderiam ser usadas. Galinhas nativas mutantes são bestas mutantes de baixo nível. O vírus está presente no cérebro, órgãos internos, bico e garras, mas depois de remover essas partes, elas podem ser consumidas com segurança. A carne do peito e da coxa é especialmente macia, rica em proteínas e ótima para repor energia. Logo ele chegou à granja e descobriu que, embora as galinhas mutantes tivessem crescido muito mais, elas não pareciam muito diferentes das galinhas normais. Então deveriam ser fáceis de lidar. No entanto, havia simplesmente muitas galinhas mutantes, então ele tem que inventar uma maneira de separá-las e matá-las uma por uma. Então, ele fez um plano. Ele agiria como isca, e Bai Feifei aproveitaria a oportunidade para capturar as galinhas mutantes. Após ver Bai Feifei acenar, Gao Xiaoliang correu em direção às galinhas mutantes e gritou: Ação, Xiaobai! No entanto, Bai Feifei não seguiu o plano. Ela saltou várias vezes bem na frente das galinhas mutantes e então pulou sem esforço na viga acima.
Esse movimento imediatamente chamou a atenção das galinhas mutantes, mas o alvo em que elas se concentraram era ele. As galinhas mutantes começaram a persegui-lo implacavelmente, correndo por todo lado. Gao Xiaoyang inicialmente pensou que as galinhas mutantes eram fracas, mas, para sua surpresa, seus bicos e garras eram incrivelmente afiados. Se o pegassem, ele provavelmente seria despedaçado. Ele continuou correndo, vendo as galinhas mutantes se aproximando dele, e gritou em pânico: "Xiao Bai, venha me salvar." Quando ele pensou que estava encurralado, ele percebeu uma rota de fuga inesperada. Havia um buraco sob a cerca de ferro por onde ele poderia rastejar. Sem hesitar, ele pulou no buraco e rastejou com sucesso para o outro lado da cerca de ferro. As galinhas mutantes na granja continuaram a encará-lo com raiva, cacarejando alto, como se tentassem arrastá-lo de volta para fora. Gao Xiaoyang soltou um suspiro de alívio, grato por ter descoberto o poço. Caso contrário, ele provavelmente já teria sido bicado até a morte por essas galinhas mutantes. De repente, Gao Xiaoyang sentiu algo pegajoso em suas mãos, o que o deixou enjoado. Olhando para baixo, ele percebeu que havia cascas de ovos quebradas ao seu redor. Naquele momento, ele percebeu que algo estava errado, mas parecia ser tarde demais. Uma galinha gigante estava diante dele, exalando uma aura de perigo que claramente a tornava impraticável. Era uma galinha adulta mutante, e ela rapidamente lançou um ataque contra ele. Gao Xiaoyang não conseguiu evitar murmurar: "Minha sorte é terrível. Como eu caí no ninho de uma galinha-mãe?" Neste momento, ele não conseguia usar a função de rebote e só podia correr para salvar a vida. No entanto, a galinha adulta mutante era muito rápida. Ele não conseguiu escapar e a galinha o bicou. Pior ainda, a galinha adulta mutante parecia ter posto os olhos em seu precioso ovo como seu próximo alvo. Pensando que seu ovo não havia sido usado nenhuma vez, ele decidiu que não podia deixá-lo ser destruído ali, e decidiu revidar imediatamente. Gao Xiaoyang rapidamente prendeu o pescoço da galinha mutante com as pernas, preparando-se para dar-lhe uma chave de perna. Quando viu os olhos da galinha mutante se fecharem, pensou ter conseguido. Mas, para sua surpresa, os olhos da galinha se abriram de repente, agora brilhando em vermelho vivo. Para sua surpresa, a galinha mutante não morreu. Em vez disso, ele jogou o pescoço fazendo-o voar para o alto. Ele pousou perfeitamente no pescoço da galinha mutante, mas antes que pudesse reagir, a galinha começou a balançar a cabeça violentamente, e ele gritou: "Socorro!" Enquanto isso, um caminhão trafegava pela estrada. Um dos homens a bordo respondeu pelo rádio: "Estamos voltando. A menos que algo inesperado aconteça, devemos chegar hoje." Outro homem no caminhão riu: "Ouvi dizer que aqueles 2 veículos estão voltando de mãos vazias de novo. Eles vão ficar com muita inveja quando virem o quanto arrecadamos." Enquanto conversavam sobre o sucesso da coleta, o motorista não notou um prego na estrada. Com certeza, o caminhão passou por cima do prego e furou um pneu. O capitão imediatamente ordenou que todos saíssem do veículo e ficassem em guarda. Um dos membros da equipe disse despreocupadamente: "Capitão, você está sendo muito paranoico. Já passamos por esta estrada tantas vezes. Se houvesse zumbis, já os teríamos encontrado." O capitão respondeu severamente: "É melhor prevenir do que remediar. As criaturas mutantes estão aumentando, especialmente em áreas abertas como esta. Devemos ficar alertas o tempo todo." Ele instruiu Guoming e Gu Zheng a trocarem o pneu rapidamente enquanto os outros permaneciam em alerta máximo, preparados para qualquer coisa. Guoming e Gu Zheng estavam consertando o carro enquanto riam. "Vamos lá. Não tem como ter tantos zumbis nesta estrada principal." "Exatamente. Mesmo se os encontrarmos, eu os derrubo com um tiro." O tio Zhou imediatamente deu um soco nos dois, dizendo severamente: "Parem de falar bobagens. Você só participou de algumas missões e acha que zumbis são fáceis de lidar." Os dois se desculparam rapidamente. "Desculpe, tio Zhou. Somos novatos. Entre para o time. Precisaremos da sua orientação de agora em diante." A expressão do tio Zhou ficou séria quando ele disse:
De todas as equipes mobilizadas, nossa equipe tem a maior taxa de sucesso e o menor número de baixas. Sabe por quê? Ele fez uma pausa antes de continuar, sua voz cheia de autoridade. Porque o Capitão Hua é experiente e cauteloso. Pessoas como você, sem cérebro, são as mais fáceis de virar em bucha de canhão. Se você estivesse com outra equipe, você já teria morrido inúmeras vezes. Ser designado para a equipe 3 significa que seus ancestrais devem ter feito algo certo. Guoming e Gu Zhen ficaram chocados. Então o Capitão Hua era tão capaz, e eles perceberam que aprenderiam muito sob sua liderança. Depois de um tempo, um deles disse que precisava ir ao banheiro. O tio Zhou assentiu, dizendo-lhe para se apressar. Nesse momento, o Capitão Hua pareceu ouvir algo e se virou perguntando aos outros: alguém mais ouviu isso? Embora os outros balançassem a cabeça e dissessem que não tinham ouvido nada, o Capitão Hua ainda se sentia inquieto e decidiu verificar. Enquanto isso, o jovem urinava alegremente nos arbustos, sem perceber que uma cobra gigante se aproximava dele. O jovem olhou para cima e encarou a cobra gigante. Ele ficou apavorado e gritou: "Socorro!" No momento em que ele pensou que sua vida acabaria no estômago da cobra, uma bala atingiu a cobra bem no meio dos olhos. Foi o Capitão Hua quem salvou sua vida. O Capitão Hua gritou: "É uma criatura mutante, volte para o carro." O Capitão Hua ordenou que todos os membros da equipe entrassem rapidamente no carro, sabendo que o tiro não causaria muitos danos à cobra mutante. Ela voltaria em breve. Felizmente, o pneu foi consertado e a equipe ligou o veículo rapidamente. Como o Capitão Hua havia previsto, a cobra mutante rapidamente a alcançou. A cobra mutante perseguiu o carro com uma velocidade incrível e o atingiu com a cabeça, fazendo o veículo voar. Em seguida, ela se enrolou em todo o carro e os membros da equipe foram lançados ao ar pela força. O Capitão Hua percebeu que o objetivo da cobra mutante era destruir o carro inteiro. Eles precisavam escapar rapidamente, mas as portas do carro não abriam. O Capitão Hua estava prestes a disparar sua arma contra a cobra mutante para dar cobertura aos outros. Mas o tio Zhou imediatamente parou todos, dizendo em voz grave: "Não, o tanque de gasolina do carro está vazando. Se atirarmos, haverá uma grande explosão e todos morreremos aqui." Quando todos pensavam que estavam prestes a morrer, avistaram algo à distância: uma galinha enorme correndo em sua direção. Os membros mais jovens da equipe pensaram estar vendo coisas, pensando que estavam prestes a encontrar o seu fim. No entanto, o mais velho e calmo tio Zhou rapidamente percebeu que não era um anjo, era apenas uma galinha. O Capitão Hua inicialmente não acreditou. Que tipo de galinha poderia crescer tanto? Mas quando olhou mais de perto, percebeu que era de fato uma galinha mutante e que havia uma pessoa sentada em seu pescoço. A pessoa sentada no pescoço da galinha já estava à beira das lágrimas. Ele não tinha ideia de como fazer a galinha mutante parar. Os membros da equipe pensaram que Hai Xiaoliang era algum tipo de mutante com a capacidade de controlar criaturas mutantes. Mas o Capitão Hua, com seu olhar aguçado, rapidamente percebeu que Hai Xiaoliang era quem estava sendo controlado. O que viram foi completamente bizarro. Uma galinha mutante com uma pessoa no pescoço avançando em direção à cobra mutante. Hai Xiaoliang, farto da galinha cacarejando sem parar, gritou de frustração: "O que houve? Só porque eu sentei nos seus ovos você não vai me soltar? Você acha que eu não posso te matar com as minhas próprias mãos?" Incapaz de aguentar mais, ele subiu por baixo do pescoço da galinha e a puxou para cima com força, usando as próprias mãos. Com certeza, Hai Xiaoliang puxou com toda a força e o pescoço da galinha mutante se quebrou instantaneamente. Ao mesmo tempo, a cobra mutante parecia ter se fixado na galinha mutante. Ela abriu bem a boca e mordeu a galinha. Nesse momento, Hai Xiaoliang ainda não havia percebido que a cobra mutante havia capturado a galinha. Quando finalmente recobrou os sentidos, percebeu que ainda estava suspenso no ar. Com uma reação tardia, ele confundiu a cobra mutante com um poste de energia e deslizou por ele como se fosse um fio elétrico. Na metade do caminho, ele apertou o poste e sentiu que havia algo errado.
Para sua surpresa, o poste elétrico começou a se mover. Ele olhou para cima e se viu olhando nos olhos da cobra mutante, que havia acabado de morder a galinha mutante. Aterrorizado, ele imediatamente usou toda a sua força para se virar e correr. Enquanto corria, viu a cobra mutante engolir o frango mutante inteiro e gritou desesperadamente: "Dona Cobra, você comeu um frango enorme. Você já deve estar satisfeito. Pode me deixar ir?" No entanto, a cobra mutante pareceu ignorar suas palavras. Após engolir a galinha, ela imediatamente perseguiu Hai Xiaoliang, e foi por isso que a terceira equipe foi salva com sucesso. Vendo que o carro ainda dava partida, Tio Zhou e os outros decidiram ir embora rapidamente. Afinal, se a cobra mutante retornasse, o carro não resistiria a um segundo ataque. Além disso, havia muitos suprimentos a bordo, e perdê-los resultaria em punição militar, de acordo com as regras. O capitão Hu discordou. Ele insistiu que Hai Xiaoliang havia ajudado a desviar a cobra mutante para eles. Se o deixassem para trás e escapassem, não seriam soldados de verdade. Ao ouvir isso, os ocupantes do carro ficaram em silêncio. A atmosfera ficou pesada. Após um momento de silêncio, os outros membros da equipe se manifestaram. O capitão está certo. Suprimentos podem ser encontrados novamente, mas a vida é insubstituível. Embora sejamos novatos, passamos por treinamento profissional e não fomos treinados para fugir quando as coisas ficam difíceis. Com todos concordando, o tio Zhou ligou o carro imediatamente e seguiu em direção à cobra mutante. Enquanto isso, Bai Feifei pulou da viga do telhado e olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar Hai Xiaoliang em lugar nenhum. Enquanto caminhava ao longo da cerca, procurando, ela se deparou com um grupo de galinhas mutantes. De repente, ela se lembrou do plano que Hai Xiaoliang havia lhe contado e teve uma ideia. Ela rapidamente agarrou uma parte próxima da cerca e, com facilidade, capturou 3 galinhas mutantes.